E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar participando aqui do GoRN. Parabenizar aqui o Sebrae pela iniciativa e a todos os agentes do ecossistema que estão participando desse evento, muito importante. Mesmo nesse momento de pandemia, é legal ver um evento que era tão importante, que antes que era o Startup Day, está ocorrendo agora online e espero que eu e o Lucas aqui a gente possa estar contribuindo. E a ideia aqui hoje é que a gente possa falar um pouco de um modelo de investimento que ele é um pouco recente, que é o de Venture Builder. Então, eu sou o fundador do C-Hub, a gente está modelando uma Venture Builder, e o Lucas, ele é um dos nossos investidos, ele é o CEO da Tidmo, e a ideia aqui é que a gente possa explicar como é que funciona esse modelo de Venture Builder e como ele é tanto interessante para o investidor como também para a startup. Mas antes da gente iniciar o tema, vou passar um pouco do meu background e aí a gente vai bater um papo legal. Eu sou economista de formação, sou potiguar, minha família vem do interior do Rio Grande do Norte e assim que eu me formei em economia, eu fui parar lá no Vale do Silício para buscar novos caminhos, estudar. E eu conheci um modelo bem legal que foi o do WeWork. Então, a gente vem do mercado imobiliário, fazendo incorporações, desenvolvendo projetos grandes. E voltar para Natal com aquela ideia do WeWork foi algo que marcou bastante. Foi a primeira vez que eu tive contato com o ecossistema de inovação e de empreendedorismo mais do Vale. E eu disse, cara, a gente tem que fazer um negócio desse lá em Natal. E aí a gente começou a operação do C-Hub Cowork e a gente se inseriu dentro do ecossistema, ajudando, promovendo eventos, restartando a comunidade que foi o Jerimum Vale. Então, foi um momento bem legal. O Sebrae foi um agente muito importante também para reiniciar a comunidade, porque estava bem parado. Os fundadores iniciais tinham migrado para o Sudeste, então a gente acabou tendo um desfalque bem grande e isso atrapalhou bastante. E eu disse, cara, a gente tem que fazer alguma coisa boa aqui, a gente não pode deixar essa comunidade morrer e a gente tem que trabalhar a tecnologia. E a gente começou a trabalhar a operação do coworking, conhecendo muita gente boa como o Lucas, como N outros empreendedores. E a gente pensou, cara, como é que a gente pode ajudar ainda mais esse ecossistema? A gente criou aqui um espaço legal, onde a gente elabora vários eventos gratuitos. A gente já perdeu a conta das pessoas que a gente conseguiu trazer para esse mundo de inovação e empreendedorismo. E aí veio a ideia de montar um modelo de acelerador. Inicialmente era isso. Só que eu venho do mercado imobiliário, que é um mercado bem tradicional, então a gente acaba sendo bem cauteloso. Então, como é que trazer essa cautela para dentro do mundo das startups? Isso é um baita desafio. E foi aí que eu fui estudar mais o modelo de Venture Builder e a Tidmo, com o Lucas, eles foi nossa cobaia. Como bons empreendedores, a gente também criou um bom MVP para aceleração. Aí, mestre. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, sou formado em Engenharia Química pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte e tive a pretensão de ir atrás de tudo que o curso tinha a me oferecer até embarcar no empreendedorismo e ter contato com o movimento Empresa Júnior, ter participado de uma empresa júnior, atuei como consultor, como gerente de projetos depois, e aí comecei a querer estudar mais essa questão do empreendedorismo. E daí veio a ideia da Tidmo, né? Atualmente eu sou CEO da empresa, mas a Tidmo basicamente é um delivery de limpeza, onde você pode solicitar um profissional para sua casa, seu apartamento, sua empresa, a qualquer dia e horário, né? E por outro lado a gente também se posiciona como uma empresa de impacto social, olhando essencialmente como de forma central para o prestador de serviço, buscando sempre desenvolver tanto profissionalmente e pessoalmente esse profissional, né, que a gente entende que em sua maioria foi muito maltratado nos últimos anos, assim, nos últimos tempos pela sociedade. Então a gente, como uma empresa de impacto social, não podia fechar os olhos para isso
e com isso a gente cresce muito, fazendo sempre ações para melhorar a experiência e a jornada desses profissionais. Eu espero que a gente possa conversar aqui e passar para vocês a ideia de como funciona o modelo que a gente conseguiu seguir aqui, né, para o lado da startup. É muito importante porque, como fundador, né, você sempre quer proteger a sua empresa, então é importante você prestar atenção em alguns pontos, justamente para que não iniba o crescimento que você sabe que batalhou tanto para poder fundar, batalhou tanto para poder crescer. Então, mas por outro lado, fazendo a coisa certa, buscando meios interessantes que seja tanto para o investidor como para a startup, pode ter certeza que se demonstra também um meio de crescimento muito interessante. Massa. Eu acho que a gente deu aqui um pouco de contexto para vocês de quem nós somos. E agora eu vou falar um pouco das principais diferenças de uma Venture Builder para os outros modelos de investimento. E aí a gente tem N, tem investimento anjo, a gente vai ter seed investment, a gente vai ter as venture capitals com aportes bem maiores, a gente vai ter as aceleradoras, que é um modelo um pouco parecido, e também as incubadoras, que pegam a startup mais no estágio inicial, né, está naquela fase de validação. Mas a principal diferença de uma Venture Builder está o foco em pessoas. E, obviamente, todo investidor, quando ele diz, qual é a sua tese de investimento? Não, eu olho para o time. A gente olha muito para o time, mas, além disso, a gente ajuda a formar aquele time. Então, eu vou trazer aqui o exemplo da Tidmo. A Tidmo são dois engenheiros químicos, inicialmente, que conseguiram criar um produto a nível de MVP fantástico, usando o Wix, só que a gente sabia que isso não era o suficiente. E eles tinham grande dificuldade em conseguir formar um time técnico. Então, a gente entrou com essa expertise. Graças ao relacionamento que a gente criou via o Cowork, a gente conseguiu conhecer boas pessoas técnicas, e assim que a gente fez esse investimento, a gente leva para a Tidmo todo um time técnico para ajudar a criar aquele produto, que naquele momento era o principal gargalo. A empresa não conseguia crescer, não porque os fundadores não eram bons, os fundadores são fantásticos, mas faltavam ferramentas. Então, aí é o que eu digo, o foco em pessoas na Venture está em ajudar o time a crescer. E não só eu vou lá e coloco um desenvolvedor. Não. O gestor da Venture, ele acaba entrando na operação em alguns momentos, principalmente na parte estratégica, ajudando em relações comerciais, alinhamento de cultura, outro ponto importante, gestão organizacional. Será que a gente está fazendo tudo da melhor maneira possível? Como é que a gente consegue tirar o máximo do time? Então, a Venture, geralmente o gestor é uma pessoa que tem uma experiência maior, ele conseguiu viver outras realidades e vai ajudar aquele time na sua formação como um todo. E aí é onde vem essa parte do high touch process. Então, não é simplesmente a gente pegar ali alguns R$1.000, assinar aquele cheque, passar para eles, pegar um desenvolvedor e colocar lá dentro e tchau, tipo, se vira aí. Não. A gente faz acompanhamentos semanais, onde a gente vem conversando, vem alinhando estratégia, vem acompanhando o resultado. E isso é muito importante. Por que isso é extremamente importante? Porque aí é onde é que está que a gente diminui o risco do investimento. Se eu estou lá, tendo vários touch points durante a semana, com aquele time, numa fase inicial da startup, porque a gente acaba pegando empresas de 18 meses de vida, no mínimo hoje, a Tidmo foi uma exceção, depois a gente vai falar um pouco disso, eu vou estar conseguindo identificar possíveis pontos de problema e a gente vai estar resolvendo junto com o time. E fica muito mais fácil o alinhamento. Já que a gente está ali no dia a dia, eu vou entender melhor a realidade da empresa e muitas vezes eu não vou estar falando besteira. A gente pode ouvir aí N casos de empreendedores que estavam escutando o board porque achavam que aquele modelo comercial era melhor, mas, cara, só quem sabe é quem está ali no dia a dia, né? Então,
se o gestor da venture não estiver junto com o time, não vai funcionar. E isso é muito importante para a gente estar diminuindo o risco de investimento. Outro ponto bem interessante é o formato do investimento. Como é que a gente acaba fazendo? Tanto entra dinheiro, como também mão de obra. Então, as horas que a gente acaba dando para a empresa, e não é hora de mentirinha, não, é sentar a bunda na cadeira e fazer entregas. Obviamente, não são entregas operacionais no dia a dia, mas atividades que alguém do time ainda não tem know-how de fazer, ou eles nunca fizeram. Então, a gente acaba ajudando nisso, seja tentando prospectar um parceiro comercial que vai agregar. Então, dentro do formato de investimento, a troca por equity, a gente faz uma unificação. Entra tanto dinheiro, como também tempo de trabalho. E isso aí também é interessante para o investidor, porque ele sabe que talvez o dinheiro não só resolva, mas aquela ajuda que ele pode estar dando no início vai ser muito mais valiosa do que alguns reais. Então, esse modelo de venture a gente não criou do nada, né? A gente não foi a gente que inventou. Ao contrário, a gente está aprendendo com outras ventures que vem fazendo isso. Então, em Nova York, tem um pessoal da Human Ventures, que foi a primeira venture builder que eu conheci. Então, me espelhei muito no modelo deles. E aqui no Brasil tem uma outra venture que é fantástica, que é a Rise Ventures. Os caras estão fazendo um trabalho muito bom. Eles são lá do Rio de Janeiro. E como um bom empreendedor, você tem que estar tendo bons benchmarks. Então, observando esses caras que estavam fazendo um bom trabalho, a gente criou toda uma jornada de avaliação. E eu vou explicar aqui um pouquinho como é que funciona esse processo e que logo a gente irá fazer isso em escala. Então, a gente tem um objetivo aí de nos próximos 12 meses estar investindo em pelo menos mais umas 3 startups. E como é que funciona essa jornada o primeiro ponto é a questão da jornada de validação e busca do Product Market Fit. Então, quando a gente vai conversar com os empreendedores, a primeira pergunta que eu faço é entender, cara, como é que vocês validaram essa ideia? Vocês validaram essa ideia, vocês já estão vendendo? E entender quais foram as dinâmicas que aqueles empreendedores fizeram, para mim é muito importante. Porque aí eu consigo validar a criatividade desses caras, eu consigo identificar, será que esses caras conseguem fazer muito com pouco? Porque isso é importante. A gente sabe como o ambiente, toda startup tem as incertezas. Então não faz sentido você estar ali jogando rios de dinheiro em algo que você não tem certeza de que vai estar funcionando. Eu já vi empresas criarem times com 18 pessoas, salários altíssimos, salas gigantes em espaços coworking e a operação fracassando em 2 meses. Então, não foi falta de dinheiro aí, foi falta de uma preparação, de um planejamento estratégico para a jornada de validação e busca do Product Market Fit. Então, esse é o primeiro ponto que eu estou olhando. Então, será que os caras conseguiram fazer isso bem? Massa, fizeram isso de uma boa forma. Então, a gente parte com outro ponto também extremamente importante, que é a parte do time. E a gente sabe que dentro do time é impossível ter todas as habilidades ali, mas ter um líder lá dentro, isso vai ser muito importante. Por quê? Porque o caos, no momento, ele vai vir, e se não houver um líder, o caos vai reinar, e aí tudo que foi trabalhado ali durante meses e anos pode ser jogado fora. Então, ter a presença daquele líder, um cara onde o restante do time respeite e acha que acredita que ele vai ser o cara que vai ajudar a levar a empresa e a elevar o potencial dos outros, isso é muito importante. Outra coisa muito importante é um cara bom de processo. Então, uma pessoa organizada dentro da equipe é essencial. Principalmente porque a gente está no Brasil. Então, cara,
a gente tem vários processos extremamente burocráticos. Então, não ter uma pessoa que consiga ajudar o restante da equipe a ter esse senso de organização, de construção de processos, construir jornadas claras, possivelmente vai ser uma dor que lá na frente a startup vai estar enfrentando. E vai acontecer, cara, a gente não fez isso porque a gente não se organizou bem, ou a gente não construiu essa jornada da melhor maneira possível. Outro detalhe que é também muito importante é a questão da capacidade de aprendizado. Então, no início, todo mundo faz um pouco de tudo. Então, conseguir aprender rápido e errar rápido é algo essencial. Não adianta dizer, cara, eu não vou fazer isso porque eu não sei. Não, bicho. Você vai fazer isso, vai dar um jeito, vai fazer isso. Então, um time que consiga aprender, tenha sangue nos olhos para, tipo, cara, eu vou aqui sentar horas no YouTube e vou aprender a fazer tráfego. Eu sei disso porque o pessoal da TID não fez isso. Os caras fazer campanha em Google, como assim? Hoje, depois de algumas horas, eles se tornaram especialistas, testaram e hoje é um dos nossos principais canais de receita. Então, ver um time que consegue fazer isso bem, cara, pode ter certeza. Isso aí vai ser um baita diferencial. E um outro ponto é a diversidade. Obviamente, a gente não vai conseguir toda a diversidade possível no início, mas ter perfis diferentes, ter um ambiente onde eles estão ali se desafiando, isso é extremamente importante. E não achar que tipo, um é o dono da verdade e que tem todo mundo pensar igual. Quando geralmente tem um ambiente como esse, vai ter alguns desafios que possivelmente a gente vai ter alguns problemas que talvez não consigam ser resolvidos. Um outro ponto é o mercado, né? O mercado tem que ser grande, isso aqui é óbvio, é um investimento que se busca saída lá na frente, então se a gente não tem um mercado grande, possivelmente não faz sentido estar investindo nem estar gastando tempo, então, e nem tem espaço para o investidor, então é um outro detalhe. E trazendo um pouco, os dois últimos pontos eles são bem relacionados. A gente acaba pegando startups com 18 meses de vida. A Tidmo foi uma exceção, tanto como porque eles fizeram parte do nosso MVP de investimento, então a gente acabou conhecendo eles com 9 meses e investindo com 10. E ter o cap table limpo nesse momento é extremamente importante. Por quê? Cara, a gente está entrando no início, possivelmente a gente vai precisar de mais rodadas lá na frente. Então, se eu entro agora numa startup que ela já está com outros investidores que talvez não tenham alinhamento com a gente vai ter alguns problemas e a startup vai ser uma das mais prejudicadas. Então a gente diz, cara, esse momento inicial de captação, ela tem que sujar o cap table com no máximo 10%. Para ela ir buscar um Series A, com cap table mais saudável e não ter problemas lá na frente quando tiver necessidade de captar mais dinheiro. E um outro ponto a respeito dessa questão dos meses de vida, né? Por que a gente diz 18 meses? Porque 12 meses é muito recente. A empresa está iniciando, a gente não sabe ainda se os fundadores querem aquilo mesmo para eles. Então, eu julgo que com 18 meses, cara, putz, isso aqui é o que a gente quer, isso aqui é o que a gente acredita. Eles já vão ter mais maturidade, vão conhecer melhor o mercado, vão ter aprendido, acredito, o suficiente, porque eu, como investidor, eu não vou conhecer o mercado tão bem quanto eles, isso é um fato. Então, se o time ainda não tiver vivido o suficiente dentro do mercado, eu possivelmente vou estar correndo um risco além do necessário. E aí a gente criou esse processo de investimento aqui no C-Hub, na Venture da gente, que como é que funciona? A gente tem esse form de aplicação, que aí os founders eles vão colocar N informações, desde informações sobre perfil, informações financeiras sobre a startup, estudo de mercado, o estudo da jornada, explicar como é que funciona a jornada do cliente deles, se for um marketplace,
quem são essas 3 pontes, quem é que vocês estão dando mais atenção e por quê. E aí a gente faz, depois dessas entrevistas, a gente faz um processo de due diligence, que é basicamente a gente vai estar checando documentação contábil, ver se está tudo certinho, se ninguém mentiu, e aí a gente entra no processo de validação, dando tudo certo nessa primeira etapa, que dura mais ou menos entre 4 e 6 meses. E esses 4 a 6 meses é onde o gestor da Venture vai estar entrando dentro da operação. Então, ele vai conhecer melhor os founders vão conhecer melhor ele, serão gerados diagnósticos, então, entender que processos podem ser melhorados, que áreas precisam ter um maior carinho agora no início, para a gente estar podendo acelerar de forma mais assertiva o crescimento e concluir um planejamento estratégico. Geralmente a gente pega empresas que estão atuando a nível municipal, certo? Então, essa fase de estruturação, de validação no início, é muito importante para a gente estruturar o crescimento e a gente partir para a parte de estruturação, que geralmente ela dura 1 ano, então contando já os 6 primeiros meses da fase de validação. E o principal objetivo dessa fase de estruturação é construir o playbook de expansão. A gente acha, cara, expandir é massa, a gente tem que expandir o mais rápido possível, mas a primeira expansão, a primeira fase de crescimento, ela pode ser a mais dolorosa, porque é a primeira vez que aqueles caras estão fazendo aquilo. Então, como fazer isso bem? Quais são os pontos que a gente tem que estar olhando para não fazer nenhuma bobagem e a gente se ferrar lá na frente? Então, eu vou trazer aqui o exemplo da Tidmo, que eu acho que vai ficar mais claro explicar isso, certo? E como é que funcionou? A nossa estruturação, basicamente, partiu em 2 setores, produto e RH. Obviamente, a gente teve que achar a mão no comercial, tá? Mas os 2 principais foram esses. Então, na parte de produto, a gente usava o Wix, a gente não era muito manual, uma planilha gigante. Se vocês virem, vocês não vão acreditar que essa planilha existe, mas com todos os KPIs lá listados, sendo acompanhados rigorosamente. E a gente, cara, a gente não vai conseguir aumentar a nossa demanda com esse produto, a gente tem que ter uma tecnologia melhor. Então, perfeito, a gente estruturou toda a parte de produto. Hoje a gente tem um produto que a gente já se sente confortável e pelo menos a gente consegue dobrar a nossa capacidade. Beleza, se a gente consegue dobrar, então vamos sair de uma cidade com um perfil parecido do que a gente está hoje, que no caso é Natal, e a gente escolheu João Pessoa. E a gente está vivendo agora. Dia 13 de agosto está sendo a primeira semana de operação da Tidmo em João Pessoa. E o Lucas, ele construiu todo o playbook do RH, como também as outras pessoas do time estão trabalhando na parte de operação e comercial. Mas a do RH, ela é essencial, visto porque o RH é o core da Tidmo. Então, a gente é uma startup que a gente quer trazer serviço para as embaixadoras. A gente quer criar uma nova realidade para elas economicamente, socialmente. Então, entender como é que funciona, a gente se apresentar para elas, a gente mostrar para elas que a gente não é só uma empresa que vai estar levando faxina e pronto, que ela é substituível. Não, a gente quer criar uma jornada, a gente quer entender como é que a gente pode mudar a vida dessas mulheres. Então, essa estruturação do RH foi crucial, o Lucas aprendeu bastante. Acho que depois até vale um momento aí para ele estar explicando como é que foi feito isso, o que é que ele aprendeu. E aí, terminando esse momento de estruturação, que a gente já vai bater bem certinho, a gente está hoje em 10 meses, eu acredito, de processo de investimento, a gente vai criar esse playbook. E aí, o RH vai dizer o que é que ele aprendeu, operações vai dizer, cara, a gente teve esses problemas aqui, vamos ter que construir tecnologia para o suporte não ser tão demandado. O comercial vai dizer, cara, a gente tem que encontrar influenciadores com esse perfil que vão ajudar a gente ter mais demanda no início, ajudando as embaixadoras.
E concluído esse momento de estruturação, a gente parte para a tração, que aqui é onde o jogo vai ficar mais divertido, quando a gente busca crescer 5 vezes em 12 meses. Então, vai ser um momento onde a gente vai trazer mais pessoas para o time. Então, o RH vai precisar de mais uma pessoa, o comercial produto a gente tem que trazer mais gente. Quem vão ser as pessoas que a gente vai trazer para a gente poder crescer 5 vezes? E obviamente, os líderes eles vão ter que amadurecer. No caso da Tidimo, hoje ninguém está ninguém tem ninguém abaixo. Cada um está tomando conta do seu setor. Mas assim que a gente concluir essa fase de estruturação, vai estar vindo mais gente. E as pessoas que estão hoje no time vão começar a liderar essas pessoas. E isso aí vai ser um processo de amadurecimento deles que vai ser extremamente importante. Então, a gente, terminando João Pessoa, a gente vai buscar ir para mais 5 capitais, que possivelmente a gente vai estar buscando uma nova rodada de investimento. Então, olha só o processo. A gente pega a empresa atuando a nível municipal, com produto com N gargalos, mas funcionando, isso é um ponto importante, mas funcionando para uma determinada demanda. A gente cria um playbook de expansão, onde a gente valida a nossa operação em uma outra região, em outra cidade, e aprendendo com esse processo de expansão, a gente quer atuar a nível regional, para depois a gente passar para nível nacional. Então, esse é o processo que a gente visualiza para esse nosso investimento. E Guilherme, vocês sempre vão estar fazendo esse processo. Eu vou dizer, cara, talvez não, mas pelo ticket que a gente investe, possivelmente sim. Então, a gente está pegando a startup no início, 18 meses. Então, ela vai estar ali atuando em 1 ou 2 cidades no máximo, a depender do seu segmento. Se for um SaaS, que fica mais fácil atender cliente de fora, já muda um pouco. Gente geralmente vai ser isso. Então, esse é o processo de investimento, a gente aprendeu bastante com ele, a gente obviamente pensou na teoria, mas a gente está aplicando na prática. E o mais legal é que as datas elas estão batendo certinho. Então, daqui a 12 meses, eu quero estar fazendo um outro momento como esse, espero que no GoRN novamente, e a gente explicando como é que foi essa fase de tração. E a melhor parte, né, para eu calar a boca aqui, a gente passar para o Lucas e ele falar um pouco da visão dele, de como vem sendo esse processo de investimento por parte do fundador, como é que funciona a saída, né? Como eu disse, a gente pega a startup ali a nível municipal e quer entregar ela a nível regional. Então, sendo bem sincero, eu ainda tenho as minhas dúvidas de como a gente vai fazer isso. Se a gente quer fazer isso, se a gente quer criar um modelo saudável de empresa e a gente ter dividendos a partir disso, pode ser uma saída, mas em prática, o que as ventures fazem? Elas levam a empresa até um determinado nível e esse nível, para chegar ao ponto, eu levo ela do ponto A para o ponto B e agora eu quero levar ela para o ponto C. Mas para eu levar ela para o ponto C, que a gente imaginar, ela está no Nordeste, mas eu quero levar ela para o Brasil, cara, eu vou precisar agora de bons rios de dinheiro para levar a empresa para esse ponto. Então, é aí que vai vir um fundo de investimento, onde esses caras vão aportar uma grana maior e com o objetivo de levar a empresa para atuar nacionalmente. Então, esse é um possível ponto de saída. Então, é você imaginar, cara, você vai fazer um investimento, tenha claro na mente onde você quer levar a empresa e até onde ela pode chegar. E possivelmente, se você achar que, cara, talvez esse ponto aqui, esse é meu limite, você vai precisar de uma outra pessoa, de um outro agente de investimento, possivelmente esse vai ser o ponto da sua saída. Mas isso pode ser também cenas para os próximos capítulos que a gente vai estar contando como funcionou. Falando um pouco aqui do porquê, né, uma startup é importante passar por um processo desse de venture, né? No nosso caso, assim como o Guilherme bem falou, nós éramos 2 pessoas da área de engenharia, mas nenhum com base técnica em desenvolvimento
de software, enfim, de produto. Então a gente sabia já que a gente precisava trazer alguém para a equipe que tivesse esse conhecimento. Então, basicamente, tudo que a gente pensou inicialmente foi em manter as coisas sempre muito organizadas. Primeiro porque a gente tinha que construir um produto, um site, né, para validar um formato que funcionasse, e se as coisas estivessem desorganizadas nos outros setores, ele não ia funcionar. Então, basicamente, eu e o meu outro fundador, o André, né, que aqui estou representando também, a gente buscou pegar metade das atividades de um, metade das atividades é do outro, e basicamente para poder validar a gente fez isso, e como eu falei, né, tentou sempre mostrar organização e seriedade. Nesse início de startup, assim, eu acho que um dos grandes papéis do fundador claro, tem aquele seu sonho de fazer aquele negócio funcionar, mas você precisa trazê-lo para a realidade, justamente para que quando você vai entrevistando pessoas, conhecendo pessoas, elas vejam que aquilo não é só um sonho. Você tem tudo organizado, você tem tudo embasado, os dados eles estão positivos, digamos assim. Então, é muito importante você ter isso sempre na palma da mão, você conhecer muito bem e mostrar para as pessoas que aquilo que você está construindo é algo sólido e sustentável, né? A gente, na Tidum, buscou sempre trabalhar de maneira sustentável. A gente pode dizer aí que iniciou a empresa basicamente com uma logomarca e um investimento para ter um domínio de um site que a gente construiu uma landing page, e foi bem simples no Wix, como o Guilherme falou. Então, mas a gente entendia, né, que depois de 9, 10 meses de operação, a gente já tinha um comercial maior do que o produto que a gente tinha. Então, o site que a gente tinha na época, né, no Wix, ele não comportava mais. Então, o processo que a gente passou junto aqui com o pessoal do C-Hub, para a gente era muito interessante trazer uma base tecnológica, trazer um desenvolvedor de fato que ajudasse a gente ali a escalar o nosso site, a melhorar a experiência dos usuários, tanto de prestadores de serviço, mas também do cliente que solicita. E com isso a gente foi começando a conversar, né, tentando manter sempre um bom relacionamento, né, isso é tudo. Eu acredito que como fundador, né, você tem que entender que você não vai conseguir escalonar o seu negócio dificilmente sozinho, você vai precisar ter um relacionamento com outras pessoas e que esse relacionamento seja positivo, que por mais que você discorde de uma coisa ou outra, mas entender que todo mundo ali, naquele ambiente da sua startup, está querendo unicamente o desenvolvimento da mesma, né? Então, a Venture foi muito importante por conta disso. E trouxe também estruturação. Uma vez que a gente vai trazendo as pessoas certas para perto da gente, e a gente consegue gerenciar ali o que é que cada um vai fazer, focado no seu setor, a gente consegue estruturar melhor os processos, né? A gente já tinha muito bem organizado a divisão de tarefas, mas a gente entendia que, até por falta de know-how nosso em algumas coisas, a gente está na nossa primeira startup ainda, né? Então, alguns movimentos que a gente fez era a primeira vez, o primeiro contato que a gente estava tendo. Então, o processo nos trouxe também um pouco de estruturação, com certeza, principalmente nessa parte tecnológica, mas também em organização de time. Acredito que a gente conseguiu evoluir juntos uma metodologia de cultura organizacional dentro da empresa, de entregas, enfim, de marcos, muito interessante. E isso foi possível também por causa do fit de valores e de visão, né? A gente, antes de formalizar qualquer coisa, tanto eu como o André, fundadores, a gente se preocupava bastante com isso. Porque, veja bem, se você vai trazer para dentro da empresa uma pessoa que não tem aqueles mesmos valores, enfim, por mais que difirem uma coisa ou outra, mas que ela não enxergue as coisas de forma ampla, assim, pelo menos de forma similar ao que você acredita e aos objetivos que você quer atingir, talvez isso gere um problema, né? Trazendo aqui mais especificamente do lado da Tidum, a gente já tinha tido outros contatos, mas que não se mostravam de forma muito viável, entendeu? Para a gente conseguir continuar o nosso crescimento de forma sustentável. E nesse caso, se você faz um movimento, digamos assim, errado, isso pode custar muitas vezes a vida da startup. Como a gente falou, a gente passou pelo processo por 9 meses, então qualquer coisa errada ali, qualquer movimento que possa não ser positivo, pode acabar com a startup, e ela pode vir a quebrar. Querendo ou não, nesse momento, ela ainda está muito frágil, né? Então, é muito importante você prestar atenção nesse alinhamento cultural que você tem com as pessoas que vai trazer para dentro da sua empresa, né?
E o modelo de investimento se mostrava muito atrativo para a gente, né? Como o Guilherme falou, não era só botar dinheiro e depois eu vou aqui cobrar vocês pelo meu retorno, né? Era muito de colocar pessoas, mas também horas em cima do projeto. Então, a gente entende que o projeto da Tidmo foi abraçado em conjunto para o nosso crescimento. A gente sabia que a gente precisava o que o C-Hub tinha a nos oferecer, a gente se mostrava interessante para o modelo que eles queriam validar, então a gente entendeu que a forma que foi feito foi muito útil e foi muito boa para a Tidmo também, né? A gente recebeu essa base tecnológica, estruturação, mantínhamos bom relacionamento e a gente viu que tanto o Guilherme, mas também o Manaia também, que está com a gente na parte de desenvolvimento, entraram colocando realmente, sentando a bunda na cadeira e desenvolvendo as coisas, atividades que eram passadas, que estavam necessitando, que às vezes eu, o André, não tinha aquele conhecimento para fazer, então o Guilherme chegava, não, eu já passei por isso, eu já sei mais ou menos o que é feito assim. Então a gente ia tentando crescer num modelo de investimento que era saudável para ambas as partes, né? E que a gente entendeu que, como eu falei no início, não era simplesmente só, olha, vendi uma parte da empresa, coloquei um cheque ali e agora vamos atrás, vamos entrar na pressão aqui e correr atrás. Não, a gente foi construindo tudo junto e eu acredito que isso é que está fazendo dar certo e que com certeza a gente está com uma boa perspectiva de crescimento aí em cima desse modelo, né? Massa, isso que o Lucas falou, né, eu fico extremamente feliz, porque obviamente a gente viu outros modelos que as pessoas faziam isso, mas ver funcionar é o que vê, putz, a gente está indo no caminho certo. E uma outra coisa também é que botar aquele infográfico ali no slide é lindo, né? Tipo, a gente pensou prazo e tudo mais, mas está sendo a Tidmo é a segunda startup que a gente investe e ambas estão indo num processo muito parecido. Então, quer dizer que, cara, você ter esse contato próximo, você estar fazendo esse acompanhamento é muito importante. Então, a Venture Builder não é basicamente, cara, vamos botar aqui X reais e lá na frente a gente vai buscar 10X. Não. Vai além disso. Obviamente a gente busca o retorno financeiro, tá? Ninguém está aqui brincando, fazendo algum tipo de filantropia direta, né? Mas a gente faz isso para a gente ajudar a fortalecer o ecossistema do Rio Grande do Norte. Então, estamos buscando sempre mais empresas, pessoas boas como o Lucas, como o André, como o Pedro Cataldi, como o Manaia, como o Luiz, o Franklin, o Anderson, o Yuri. Então, gente boa que possa estar ajudando a gente a transformar o nosso ecossistema com empresas saudáveis. Isso é um outro ponto importantíssimo. A gente não quer fazer algo que, putz, vamos fingir crescimento aqui ou achar que a gente vai levantar milhares de reais e a gente não está com o produto certo, a gente não tem segurança para isso. Então, lá na frente a gente vai ter um pool de investidores, mas eu queria ter colocado o meu dinheiro na reta primeiro e aprender com o processo para a gente, de fato, tentar fazer isso com mais escala. Mas convido aí vocês, não só fazendo investimento, mas, cara, converse, você que já tem uma certa experiência, converse com outros empreendedores que estão começando, vamos ajudar o nosso ecossistema a ficar cada vez mais forte. E eu acredito que, assim, esse modelo que a gente conseguiu construir juntos, como eu falei, né, ele se torna muito interessante para ambos os lados, justamente porque é bilateral. Você vê que é um crescimento mútuo e que ambas as partes elas estão sendo favorecidas ali. Então, você que tem uma startup, que, enfim, sabe que já está num modelo mais maduro e que se passasse por um processo desse, sabe o quanto isso poderia desenvolver o seu negócio, né? Tenta manter sempre tudo organizado, tenta, enfim, passar não só o seu sonho, mas também em dados, em mostrando uma coisa muito sólida para as pessoas que com certeza alguém vai se interessar e alguém vai ter esse alinhamento cultural com o que você também está procurando para poder desenvolver o que você já está conseguindo gerar ali para uma parcela da população, com certeza escalar e levar a sua solução para mais pessoas. Perfeito.
E galera, se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente. Estou lá no LinkedIn, sempre bem ativo. E só dá um oi, vai ser um prazer estar trocando uma ideia. E quem quiser vir visitar aqui o C-Hub Coworking, está mais que convidado. Muito obrigado, pessoal. Uma oportunidade aqui estar falando de um assunto muito importante. Assim, muita gente às vezes tem medo de um processo desse, assim, né? Você está ali vendendo uma parte da empresa, mas é importante falar sobre isso, que da maneira correta, com certeza é um processo que dá certo, sim, que funciona, sim. Então, se quiser conversar mais sobre como foi o processo da Tidimo com mais detalhes, entra também em contato no LinkedIn, também estou lá, Lucas Matheus Maia, ou então em alguma das redes sociais da Tidimo, né, TIDMO. Então, pode entrar em contato que a gente está lá e com certeza vai ser um prazer conversar sobre isso também, ou sobre outros assuntos. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Guilherme. Tchau.